Oi, gente, tudo bem? A gente está aqui para mais um episódio do podcast dessa semana. Essa semana a gente vai falar sobre um tema bem importante sobre questões de gênero. Eu estou com a Ivanise, que ela trabalha, né, com o grupo do Nugeds. Vou deixar ela se apresentar um pouquinho para vocês. Pode falar. Bom dia, boa semana. Renata, obrigada por convidar-nos, Jedes, para estar aqui com você. Quero te desejar sucesso nesse projeto. Obrigada. Meu nome é Ivanise Amaral, como você já disse. Minha formação é em serviço social, com especialização, né, mestrado em políticas sociais. Aqui no Instituto Federal eu trabalho no núcleo de apoio às pessoas com necessidades especiais, educacionais especiais, específicas, e também com o projeto de extensão, que é o Núcleo de Gênero e Diversidade aqui do Campus Centro, que é o núcleo que se propõe, como o nome diz, né, a discutir gênero, diversidade, sexualidade, através de palestras, através de eventos, de campanhas e de acolhimento para os estudantes e as estudantes da comunidade LGBTQIA+, e para meninas e mulheres. Esse é o nosso trabalho aqui no Instituto. Entendi. E aí, começando a falar, né, sobre o Nugeds, como que surgiu essa ideia e como que você começou a se envolver, né, nesse projeto? Bom, antes de vir trabalhar aqui no centro, no campus centro, eu desenvolvia, né, desempenhava uma atividade mais administrativa na reitoria, Uhum, especificamente na pró-reitoria de extensão. sim. E, nessa época, a Pró-Reitoria de Extensão estava responsável por um programa do governo federal chamado Mulheres Mil, que era um programa de capacitação para mulheres em situação de vulnerabilidade social. Uhum. E aí, esse programa foi executado em vários campi, e quando o programa já estava chegando na sua fase final, a pró-reitora da época, chamada Paula Aparecida, teve essa ideia do edital. Ela criou um edital, um programa para núcleos de gênero e também núcleos de estudos afro-brasileiros e indígenas, para que a gente pudesse dar continuidade àquele programa federal, ou pelo menos aquela proposta do governo federal, que era trabalhar com mulheres em situação de vulnerabilidade. Uhum. Então, a Pró-Reitoria, à época, propôs um edital para que todos os campi, e aí poderia ser qualquer servidor interessado na temática, ele poderia submeter um projeto para esse edital. Isso foi em 2013, 2014. Mas como tratava-se de um assunto muito novo no campus, né, no Uhum. instituto, pessoas ainda não estavam muito familiarizadas com isso, porque era um edital pioneiro nesse tema. A gente fez, como servidora dessa pró-reitoria, nós fizemos quase que uma busca ativa, né? Eu Sim. lembro muito bem da Paula falando assim, Ivanise, vamos identificar, né, buscar pessoas que a gente considere ou que a gente acha que tenha um perfil e que queira discutir esse assunto. Na época, eu me dedicava aos projetos de extensão de maneira mais administrativa, como eu já disse. Então, eu recebia termos de compromisso, agilizava a folha de pagamento, recebia os relatórios dos projetos. Uhum. Então, de alguma maneira, eu conhecia os coordenadores e as pessoas que se envolviam com extensão de todos os Tinha um campi, contato, né? né? Então, através desse tipo de contato, eu fui olhando assim o que eles pesquisavam, o que cada um se dedicava para a gente começar a fazer os convites. Uhum. E aí a gente fez isso e conseguimos aqui, por exemplo, no Campus Centro, eu pedi, quase que foi pedindo mesmo, né? A gente convenceu, vendeu o peixe para umas pessoas com quem eu tinha
proximidade e afinidade no pensamento, que foi a Denise Costa, que foi a primeira pessoa que coordenou o NUGEDS aqui no Campus Centro. Hoje a Denise trabalha também com extensão. Uhum. Então foi assim que nasceu, né, o programa. E aí todos os campos submeteram e a gente tem essas edições todo ano. A gente ainda, né, não faz parte da estrutura organizacional do É Instituto. isso que eu ia perguntar. O Nugedes, ele é tido como um projeto só de extensão ou ele é como se fosse um núcleo mesmo do... Ainda é um projeto de extensão, Renatinha. Ai, Fica a meu crítica Deus. aí, né? Já fica a dica, gente. Fica a dica. Ainda é um projeto de extensão, todo ano, né, todo final de ano, a gente tem que escrever o projeto e submeter para avaliação. Uhum. Ainda assim, mas uma questão que é importante falar, por exemplo, do Campus Centro, é que mesmo que não faça ainda parte de nossa estrutura organizacional, a gente tem tido recentemente uma acolhida muito boa, né? A gente tem tido muito apoio da gestão para fazer as nossas Ah, que atividades, bom. né? É Então, importante, isso né? também parece, e de alguma maneira, né, dar reconhecimento para o que a gente está fazendo. E Sim. aí, Renate, perguntou como é que eu cheguei Sim, é nessa como seara, você né? chegou aí. Então, na época, né, do primeiro edital, eu estava desse outro lado, né? Eu estava lá na pró-reitoria buscando pessoas que pudessem discutir esse tema. E Uhum. depois eu vim trabalhar no Campus Centro, né, removida. Uhum. Foi onde a gente conheceu, né, que eu saí da reitoria e vim trabalhar no Campus Centro, lá no NAPNE. Sim. E continuei, né, desde 2015 até algum período em que a Denise ficou coordenando, depois veio a Gláucia Mendes, que também coordenou no GEDS, e no terceiro ano eu já estava no Campus Centro e falaram, ó, Ivanise, agora é contigo. Chegou a sua vez, porque a gente havia combinado isso, né? Uhum. Desde a primeira edição, eu estava é, no grupo colaborador, né, na equipe, e havia um acordo de que a gente ia revezar essa coordenação. Sim. Então, em 2017, o projeto já foi submetido no meu nome e eu estou coordenando desde 2018. Ah, legal. E aí, hoje, a equipe é bem pequena, né? Mas a gente vai se ajudando muito. Hoje, quem está comigo é a psicóloga do Campus Centro, a Rena Schuller, e Uhum. temos duas estudantes do curso de Geografia, que são as nossas bolsistas, a Rebeca Guiar e Sara Alves. Entendi. Acho que, não sei se eu conheço elas, mas acho que eu já ouvi falar. É, e aí, Ivanise, a gente entrando assim mais, né, na questão mesmo de gênero, como que vocês trabalham essa questão aí no Nugedes? Então, Renata, a gente tem algumas atividades que nós fazemos com regularidade, né? Então, eu vou falar para você. A gente tem o Divercine, que são sessões de cinema que a gente faz. Eu vou falar fazia, porque desde que começou o período da pandemia, a gente não pôde mais fazer esses encontros. Uhum, E a gente vai retomar agora, né? sim. Mas são encontros para assistir filme, documentários, todos temáticos, e a partir dali a gente trocar ideia e conversar sobre aquilo, né? Essas atividades são permanentes, a gente sempre faz. Durante o período da pandemia, a gente indicava esses filmes lá no perfil do Instagram. Outra atividade que é permanente é o nosso clube de leitura. Chama Uhum, Clube de Leitura Dandara dos Santos. A gente se encontra para ler, para estudar, e aí às vezes tem leituras mais teóricas e em outros momentos a gente faz leituras de literatura, de contos, de romances, mas todos focados na temática de gênero. sim. Esses encontros também são periódicos, a gente sempre faz, desde o início assim do projeto.
essas atividades são realizadas. Eu quero aproveitar a oportunidade aqui de estar com você, de dizer que a gente escolheu o nome desse clube de leitura, Dandara dos Santos, para homenagear uma travesti que Uhum. foi assassinada em 2017 lá no Nossa, Ceará. gente. Então, uma vítima não só de transfobia, mas também uma vítima dessa sociedade midiática que a gente vive, porque todas as agressões que ela sofreu, todas as humilhações e violência física que ela sofreu, foi mostrado na internet, ao vivo, É uma né? exposição, né? Então, uma exposição e uma violência absurda, né? E ela Sim. acabou morrendo por essa razão. Então, a gente escolheu o nome da Dandara justamente para, sempre que a gente falar do clube de leitura, falar do nome dela e não esquecer dessas violências, né, em que as mulheres, a comunidade LGBTQIA+, sofre constantemente. E aí, a gente tem, infelizmente, essa estatística, né? O Brasil, ele é o país que mais mata LGBT hoje. Sim, as nossas estatísticas nesse aspecto, ou no que se trata de violência contra as mulheres, são vergonhosas, né? Assustadoras, contra Sim. meninas e mulheres, né? Todo tipo de abuso e de violência. E aí, pensando nisso também, a gente faz muitas campanhas aqui no campus e campanhas virtuais, sempre procurando informar onde a pessoa que sofre algum tipo de violência por motivo de gênero pode procurar ajuda, né? Então a gente está sempre disponibilizando o número do Disque Denúncia, o Disque 180, DEAN, que é a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Temos também o CEAM, que é um centro de atendimento especializado, né, ligado à Prefeitura Municipal. E o nosso núcleo aqui, né, a nossa sala, que fica no bloco B, sala 1, no térreo, bem de frente para os quiosques, né, Uhum. também a gente pode considerar um ponto de acolhimento, né, é um setor, uma sala onde os estudantes podem vir a hora que desejarem, não só para trocar uma ideia com a gente, para conversar, porque a gente está sempre disposto também a aprender, e quando a gente ouve as pessoas, né, a gente aprende muito, Com certeza. mas também para trazer as suas demandas, as suas queixas, né, e a gente procurar, dentro do mapa de acolhimento do município, o que a gente pode ajudar e orientar essas pessoas, né? Sim. Tanto para questões que acontecem aqui dentro da escola, né, dentro da instituição, quanto o que acontece lá fora, né, no ambiente Essa é doméstico. até uma curiosidade, assim. O Nugedes hoje, ele é voltado apenas para os alunos do IFE ou ele atende fora do IFE também? Não, não, olha, essa parte de acolhimento a gente faz aqui dentro só, né, para Uhum. os estudantes, para a comunidade interna. Mas essas atividades que eu falei, periódicas, como, por exemplo, o Diversinho, o Clube de Leitura, são abertas. Sim, Essas aí, qualquer pessoa pode participar, tanto do grupo de estudo quanto das sessões de cinema. É o nosso momento, né, de portas abertas, que justifica, né, nossa atividade extensionista, para que a gente possa conversar com a comunidade, né, e que as pessoas possam estar aqui conosco também. entendi. E aí, a gente estava falando um pouco sobre questão de violência, né? Você até citou sobre a escolha do nome do clube, né, de leitura do Nugedes. E eu queria saber, queria que você explicasse um pouco o que é, né, essa violência de gênero. A gente chama de violência de gênero, Renata, aquilo são todas aquelas formas de violência, seja psicológica, física, sexual, mas que se dão por motivo, né, da relação de gênero, né, por motivo de você ser mulher ou pelo motivo de você fazer parte da comunidade LGBTQIA+, né? Então, a violência se dá por essa razão, Uhum. né? A gente sabe que toda a sociedade, todo o Brasil, o mundo inteiro, todas as pessoas estão
sujeitas a algum tipo de violência no trânsito, a assaltos, a algum tipo de agressão física, por exemplo, no ambiente social, num bar, né, Sim. num restaurante. Você pode ser assaltada saindo do shopping ou da escola. Todo mundo está sujeito a esse tipo de violência. Mas quando a gente fala de violência de gênero, a gente está falando daquela violência que aconteceu por você ser mulher. Você Aquela ser violência, você, né? aquela violência que aconteceu por você ser gay, por você se comportar ou se portar, né, da maneira X ou Y, que não é aquela esperada pela sociedade, né? A violência acontece por esse motivo, né? Então, alguém sofreu um estupro porque é mulher, alguém sofreu um estupro corretivo porque se declarou lésbica, então Uhum. estão querendo, né, corrigir aquele comportamento que julgam ser inadequado. Quantas pessoas, né, da comunidade LGBTQIA+, a gente sabe que sofre violência na rua, totalmente gratuita, né? É, Sem motivo. Então, é isso que a gente pensa, né, e entende como violência de gênero. Tem a ver com essa motivação. você trabalhando, né, diretamente com essa questão, onde você vê, assim, que é mais forte? Dentro de casa, na rua? Os estudos aí têm mostrado que, por exemplo, no que se refere às mulheres, os maiores casos, né, os registros de violência contra as mulheres, principalmente meninas e mulheres, acontecem dentro de casa, onde deveria ser aquele espaço mais acolhedor e seguro, né? Uhum. Principalmente relacionada a abuso, né? Abuso, não só agressão, muita agressão, mas também abuso sexual. Esses casos acontecem principalmente no ambiente doméstico. Já para a comunidade LGBTQIA+, a rua também é um lugar muito perigoso, né? Porque é onde, às vezes, a família não acolhe. Então, as pessoas procuram ser mais livres e se mostrar, e se comportar, e se vestir do jeito que elas desejam em ambientes que não são dentro de casa. Então, às vezes, a rua também é muito perigosa para essas pessoas. As mulheres, por exemplo, sofrem muita violência dentro dos ônibus, né? A gente Sim. não tem aqui na nossa cidade metrô e trem, mas nesses ambientes de transporte coletivo, de multidão, né? A gente tem muito registro de importunação sexual. Então, o mundo não tem sido muito seguro para a gente, né? Mas com relação aos registros de violência, a questão doméstica, né? A violência doméstica é muito grande. Eu acho que com a pandemia também isso deu uma alavancada, né, o Ivanise? Se você, né, parar para pensar, questão de mulheres, né, principalmente em casa, a gente ficou 2 anos em casa, foram 2 anos que a pessoa passou praticamente 24 horas ali. Então eu Uhum. acho que isso deu uma aumentada bastante significativa também, né? Tem disponível na internet para consulta de qualquer pessoa o Instituto Maria da Penha e o Instituto Patrícia Galvão, que são fontes muito sérias de pesquisa. Lá a gente pode encontrar infográficos e outros dados mostrando o aumento, né, o verdadeiro aumento dos casos de violência doméstica no período de pandemia. Foi muito agravado, justamente pensando nisso que você falou, né? A Sim. convivência se tornou obrigatória e o tempo de convivência é muito maior. Além de toda a crise, né, que gerava em torno daquela família, daquela casa, que é não só a convivência forçada, vamos dizer assim, por mais tempo, mas o desemprego, a desinformação, o medo da doença em si, da Covid, Sim. né? Todos os dramas que cercaram todas as famílias, né, do mundo inteiro em torno dessa pandemia, o medo de ser contaminado, muito luto, né?
A gente passou Então, por um período, assim, falando de um modo geral, né? A gente passou por um período bem complicado para todo mundo, assim. e o desemprego, a criança em casa o tempo todo, sem poder, né? Então, muito estresse, a saúde mental foi grandemente afetada e os casos de violência também aumentaram muito. É, porque aquela coisa, né? Querendo ou não, quando você não tinha, né, esse episódio de pandemia nem nada, às vezes você tinha uma válvula de escape, era um serviço que você tinha, às vezes uma escola, uma faculdade, algo que pudesse te tirar um pouco daquele, às vezes daquele convívio, né? Isso, daquele ambiente, né, que não é sadio, mas que você conseguia sair de vez em quando, né? E na pandemia a gente não podia sair de casa, né? No primeiro, assim, no começo de tudo, todo aquele medo e aquela desinformação tornou as mulheres vítimas de muitos casos de violência. E aí tem os destaques, né, Renata? Principalmente para as mulheres periféricas, para as mulheres pretas. Isso foi marcante, né? Foi um período muito marcante da vida dessas mulheres, no que se refere à violência. Eu fico impressionada, gente, como que as pessoas são, né? Atacar os outros assim gratuitamente porque você tem uma cor diferente, porque você é de um jeito diferente, como se todo mundo tivesse que ser igual. Né, a gente encontra explicações, né, que não justificam, obviamente, mas explicações a gente encontra lá na raiz da nossa história, né? A gente fala os especialistas falam do racismo estrutural, faz parte dessa sociedade onde a gente se formou, e no que se refere, por exemplo, a diferença entre homens e mulheres, né, numa sociedade não só brasileira, tá? Mas uma sociedade formada no patriarcado, né? Uhum. E naquela ideia muito mais antiga, se a gente for lá atrás, a gente chega até a história de Eva e Adão, né, numa explicação bíblica e Sim, religiosa, para justificar essas diferenças, né? E isso, dado a várias interpretações aí ao longo da história da humanidade, da inferioridade da mulher, por exemplo, né? E, e aí a gente vai avançando na história, e como que nossa sociedade foi construída a partir dessas diferenças, e de algum momento, em alguma fase da história em que, por exemplo, os machos, né, os homens, saíam para caça, né, para buscar alimentos, e as mulheres ficavam cuidando da cria, cuidando da horta, e aí a gente criou, por exemplo, a ideia do homem provedor, hum, aquele que sai de casa para trabalhar e a mulher fica em casa cuidando dos filhos e de todas as tarefas domésticas. Isso não é um problema, tá, Renata? Hoje a gente não, pelo menos aqui no Jardim, a gente não entende isso como um problema que uma mulher fique, de fato, em casa cuidando dos seus afazeres domésticos, dos seus filhos, e de que seu marido, né, caso ela tenha marido, ele vá trabalhar fora de casa, né? Se isso for um acordo, é isso que eu ia falar, né? né? Tudo depende Bom, de como é feito. Não, não pode você virar exatamente, e é um falar assim, ó, acordo eu daquela trabalho, família. você não, porque eu não quero que você trabalhe, né? Aí já é Aí, o isso é ponto, um né? problema. Exatamente. Agora, se foi uma opção, foi um acordo, é, se em algum momento a criança vai crescer um pouco e aí sim ela vai trabalhar fora de casa, ou se em algum momento esse marido, esse homem ficar desempregado e a mulher for assumir esse papel de trabalhar fora de casa, né, para prover ali a sobrevivência, que isso não seja colocado como um problema, né, como uma Sim. inversão de valor, de papéis. A questão está quando isso é visto como um papel determinante, que a mulher tem que ficar em casa e o homem tem que trabalhar. E aí é uma história muito longa, né? Dá pano para manga É, a demais gente isso. Mas ficaria aqui nesse papo por horas, o que seria muito bom, mas é, Mas infelizmente, né? então, a gente consegue, né, eu estou falando tudo isso porque você falou assim, o que que dá na cabeça de alguém achar que é superior ou mais do que o outro? A gente consegue encontrar explicações, né,
sociológicas, antropológicas e dentro da história da humanidade que justifica isso, né? É só da gente dizer, por exemplo, numa explicação bíblica, de que a Eva foi feita a partir da costela do Adão, ou seja, ela nem existiria se não tivesse um pedacinho do Adão para fazer a Ela Eva, não existiria se não fosse um homem. não é? Então, baseado em tudo isso, parece às vezes até jocoso o que eu estou dizendo, né? Mas a partir disso tudo é que a nossa história foi se fazendo, né? Sim. Encontrando explicações para tudo. Durante muito tempo, a religião serviu para justificar essas diferenças, né? E durante muito tempo a ciência também justificou essas diferenças. Hum, Então, a gente encontra muito pano para manga para explicar isso, mas aos pouquinhos a gente vai tentando mudar, né, essa realidade. Eu acho que esse é o papel também da escola, o papel da educação, de trazer à luz essas informações, né, e convidar aí a nossa comunidade estudante para pensar o porquê, né, dessas diferenças. sim. Falando, né, sobre essa questão de violência, falando agora também sobre o Nugedes, eu queria saber, vocês aí no Nugedes, vocês já chegaram a receber pessoas com deficiência que tenha sofrido com essa violência de gênero? Olha, Renata, eu, como eu falei no começo, eu fico nesses dois espaços, né? Tanto no NAPNE quanto no JETS. Eu costumo, sempre falo isso brincando, que eu gosto de trabalhar na trincheira, né? Onde tem problema. Sim. Mas as coisas vão chamando a gente, né? Eu acho que eu não acordei um dia e falei, vou me envolver com Hoje eu quero me envolver com isso. ou com a inclusão. A gente Sim. vai se direcionando, as coisas vão chamando a gente, as oportunidades vão aparecendo. Então, como eu convivo nesses dois espaços, às vezes não como denúncia ou como um atendimento específico, mas acontece de eu estar no NAPNE trabalhando no atendimento, né? Minha função no NAPNE é essa, né? De fazer e de buscar a garantia dos direitos dos estudantes com deficiência e transtornos. Então, quando às vezes eu estou num atendimento, surgem essas questões. Às vezes, questões só de diferença de gênero, de desigualdade, né? Por exemplo, numa escola é, tradicionalmente técnica, de cursos, né? Mais Uhum, técnicos. A gente ouve muitos relatos da posição das meninas, por exemplo, né, das estudantes em cursos de mecânica, em sim, cursos de eletro. Então, a gente ouve muitas questões de diferença de gênero, de tratamento diferenciado, de comentários inadequados também, né? A esse respeito, piadas machistas, por exemplo. Mas agora, no que se refere diretamente a algum tipo de violência, teve duas orientações, assim, dois atendimentos que eu fiz que foram mais marcantes, em que eu consegui juntar as minhas duas searas, né, as minhas duas trincheiras, porque eram atendimentos que envolviam não só o NAPNE, como no GEDS também. entendi. Obviamente, que não vou citar o nome, mas Claro que não. é, uma situação de assédio no espaço escolar, uma estudante com deficiência me relatou uma situação de assédio e a gente conversou e tentou agilizar isso, de importunação sexual, na verdade, de Que toque, absurdo, né? toque no corpo da pessoa sem que ela tenha Sentido. isso, eu já fiz esse atendimento. E um caso que aconteceu não foi no ambiente escolar, mas um caso de violência sexual contra uma pessoa LGBTQIA+, com deficiência. Não aconteceu aqui, mas eu também atendi e dei, né, as orientações e o que a gente poderia fazer. Foram Entendi. casos mais marcantes, assim, envolvendo as pessoas com deficiência, porque a gente fez recentemente, né, Renata? Fiquei muito feliz de você ter ido e outras pessoas do NAPLE.
na nossa oficina de defesa pessoal, né, de prevenção à Uhum, violência contra mulheres, e uma das coisas que a gente ouviu lá, você também, né, ouviu, é que quando se fala de comportamento preventivo, a gente tem que estar com todos os nossos sentidos em alerta, né? E aí uma das pessoas que estava lá era uma mulher cega, fez essa pergunta, né? Todos os sentidos, mas o meu, né? Eu tenho um a menos, eu não enxergo, né? sim, Então, isso nos levou ao entendimento de que, para a prevenção, por exemplo, o comportamento preventivo, as pessoas com deficiência, elas estão mais vulneráveis, né? Quando você perguntou no ambiente em que as mulheres, por exemplo, sofrem mais violência, as mulheres com deficiência certamente sofrem mais violências e abuso em casa. sim, É porque, né, muitas dessas mulheres com deficiência, transtornos, por questões sociais e históricas também, por muito tempo não frequentavam ambientes públicos e ambientes, espaços coletivos, né? A gente sabe que a é, violência durante, perdão, a gente sabe que a deficiência durante muito tempo também foi motivo de vergonha, de esconder a pessoa em casa, né? Então, é um ambiente onde ela fica muito, até porque a sociedade, a cidade, as ruas, os espaços, as escolas, os ônibus nem sempre estão preparados, né? infelizmente. As Ai, pessoas acabam Vanise, ficando muito reclusas em esse casa. papo tá ótimo, maravilhoso. Rende muito, Mas Renata. infelizmente eu vou ter que encerrar por conta do tempo. Ah, é uma pena, assim, de verdade. Eu só queria agradecer muito a Ivanise pela participação dela, pela disponibilidade de vir aqui conversar com a gente. A gente pode fazer uma parte 2 assim, em qualquer momento. Só queria que você se despedisse do pessoal, que infelizmente o nosso tempo está acabando. Nada, eu que agradeço, estou à disposição, Renata, para outras conversas. Eu acho que informação. Agora a gente aprendeu que comportamento preventivo também e informação são, não queria falar armas, mas são armas muito poderosas Não para deixa de ser. para gente conseguir uma sociedade mais justa, né, e mais segura para todo mundo. Aí eu agradeço e estou à disposição, tá bom? É isso, gente. A gente marca aí uma parte 2, ó. Muito obrigada e beijo. Espero que vocês gostem desse papo. Tchau, um beijo, Renata. Tchau.